E vamos lá para mais uma aula do nosso curso de liderança. E hoje eu quero compartilhar contigo informações, conhecimentos sobre a comunicação, a importância que a comunicação tem dentro dessa área de liderança, como me inspirar pessoas, motivar pessoas, se eu não domino essa arte de me comunicar. E mais do que a oratória em si, do que se fala, do que se diz, é muito mais sobre o quanto você, como líder, consegue ver o que não foi dito, né? A comunicação, ela é uma fonte de inspiração, não apenas no que eu estou falando, na maneira que eu me comunicando com as pessoas, mas o quanto eu, como líder, estou vendo, né? Como o Peter Drucker diz aqui nessa frase para nós, mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Então, você, como líder, muitas vezes tu está inspirando, tu está motivando as pessoas muito mais por essa visão abrangente do que se diz além da fala em si. Então é nisso que nós vamos nos concentrar agora, inclusive fazendo referência, né, a essa imagem da comunicação em mão única e comunicação em mão dupla. Muitas vezes o líder autoritário, o líder que usa essa liderança de uma maneira mais impositiva, nós vimos os estilos de liderança, e um deles é o líder autoritário, dentro daquela teoria, né, dos traços, o estilo democrático. O estilo democrático talvez ele comunica muito mais na via de mão dupla, ou seja, quero ouvir a tua opinião, quero ouvir a tua forma, como é que nós vamos fazer, ou seja, um líder consegue inspirar muito mais quando ele se comunica assim abertamente, permitindo que as pessoas coloquem sua visão para o mundo, do que aquele líder que chega dizendo é tal coisa, nós vamos fazer de tal forma, é assim e vai se cumprir. Então, a maneira como eu estou colocando, os exemplos que eu dou às vezes para as pessoas, também vai falar muito sobre se nós vamos ter essa comunicação efetiva que inspira ou que inspira medo, né? Também pode ser tanto a inspiração positiva para a pessoa procurar ser melhor, quanto essa inspiração negativa no sentido de ela agir através do medo, né, de ser punida ou algo assim, do que propriamente pelo exemplo. Estou seguindo porque eu admiro a pessoa. Não, eu acabo seguindo e fazendo as coisas porque é muito mais uma sensação de medo da punição ou algo assim. E aí nós temos aqui o processo de comunicação. Quem comunica, comunica baseado na sua experiência de vida, no seu modo de ver. Nós fizemos várias dinâmicas em sala de aula envolvendo essa questão de comunicação, porque é muito do que eu percebo, né? Do que eu enxergo, da maneira como eu vejo o mundo, que pode ser que para o outro seja totalmente diferente. Então, uma mesma fala, uma mesma frase, um mesmo desenho, para um parece uma coisa, para o outro parece outra totalmente diferente. Porque isso é o ruído, o que afeta o meio, o contexto em que a gente está inserido, ele também afeta a comunicação, né? E aí vem alguém ali de um lado, aqui você tem um exemplo, né? Alguém falou, você vai ser promovido, e lá do outro lado, no ruído, nas percepções que essa pessoa tem, no medo, na punição, aí vem aqueles dores dos traços que a gente falou em um outro momento também, vem à tona, meu Deus, vou ser demitido, porque talvez no meio, no contexto, na distância que se criou entre o comunicador e a pessoa que está recebendo, o emissor e o receptor, eu tenho várias coisas que podem afetar essa comunicação. Então, lá do outro lado sai uma mensagem totalmente diferente. A gente fez algumas dinâmicas através de gestos, através de desenho em sala de aula, exatamente para identificar e mostrar para ti o quanto que a comunicação, o que para ti parece ser extremamente claro. Meu Deus, que dúvida tem nisso, né? Eu falei tão claro. Sim, porque é baseado na tua percepção, na tua vivência de vida, na tua história. Para ti parece claro, mas para o outro lado, tu não viveu a história do outro, tu não sabe o caminho que ele trilhou. Então, é totalmente diferente a maneira como a pessoa pode estar recebendo as informações. Então, eu como líder, para que não aconteça esses ruídos da comunicação, eu preciso sempre gerar esse feedback, ou seja, pedir para a pessoa que eu comuniquei algo, o que ela entendeu. Tá claro para ti? Tá claro para ti? Você sabe como fazer, o que precisa ser feito? Então, às vezes é só a falha de quê? De a gente se certificar se o que a pessoa entendeu é compatível com o que eu emiti.
Isso acontece às vezes no telefone, né? Uma única pergunta. Então, deixa eu só ver se está claro aqui. Então, eu refaço a fala da outra pessoa para daí sim eu me certificar. A mensagem realmente foi entendida, foi cumprida da maneira como deveria. Então, o intuito disso é decodificar, né, essas mensagens que às vezes gera os problemas de comunicação, os conflitos que já já eu vou explicar aí para ti no próximo vídeo. Mas esse seria o processo de comunicação. É um comunicador, um receptor, o ruído, que é o meio, o contexto em que a gente está inserido, a mensagem que é dita, mas sempre lembrando que no final tem que haver um feedback. O que as pessoas entenderam sobre o que eu disse, sobre o que eu comuniquei. E aí sim, a gente se certifica de que o que foi dito realmente é o que foi entendido, né? E se não houve falhas na comunicação. Aí, para justificar e mostrar para ti o quanto que impacta muitas vezes, não somente o que foi dito, as palavras em si, você tem aqui a teoria do cérebro trino, ou seja, como o nosso cérebro recebe as informações, como ele passa as informações e o impacto que as palavras em si têm na comunicação. Por que as palavras, a verbalização, a parte linguística, né, a exteriorização do que eu estou pensando através das palavras, ela acontece no nosso neocórtex, ou seja, é a parte em que eu estou recebendo as informações teóricas, técnicas, né, verbalizadas, linguísticas, eu recebo essa informação. Mas é apenas 7% da comunicação, por mais que a gente fala a maior parte do tempo, o que eu estou dizendo em si, as palavras que estou usando, não falam tanto quanto o nosso sistema emocional, que aí aqui dentro, no sistema límbico, entraria o timbre da voz, eu digo assim, a cor da voz, a entonação que eu dou, a pureza eu digo assim, às vezes a gente percebe na irritação da voz, no som, na maneira como ela sai, um sentimento de raiva, de irritação, de descontentamento. É só pelo som da voz que a gente consegue perceber isso. E isso está no quê? No cérebro emocional, que é o nosso sistema límbico, que é 38% do que está sendo dito. Então, às vezes, por mais que eu chego e digo bom dia, né? Mas se esse bom dia não estiver emocionalmente afetivo, de nada vai adiantar. Ele cria um bloqueio. Dizer um bom dia, assim, meio que, né? Com um ar triste, as pessoas percebem o quanto que talvez não está sendo esse bom dia. Porque o que está em jogo aqui é esse sistema límbico, então, né? O sistema emocional. E aí você tem o cérebro instintivo, que é o nosso cérebro reptiliano, que aí sim é a intenção de falar, a dinâmica, né, energética do psico, ou seja, 55% do que se fala é muito mais desse não do tom da voz em si, mas essa minha aparência, os gestos, como eu estou me apresentando, como eu estou falando, que as pessoas vão estar recebendo as informações também. Então, mais do que está sendo dito, é o que está sendo sentido e mostrado para as pessoas que vai pontuar muito mais, né? Ou seja, 55%. Por isso que comunicação também é analisar, é ouvir o que não foi dito. Você, como líder, tem que estar atento muito mais, talvez, para essa questão, né? O que está por trás dessa comunicação? Às vezes a pessoa falou algo, verbalizou algo, mas não tem nada a ver com o que de fato ela está sentindo, né? O que ela está emocionalmente repassando através da voz dela. Então, só para tu compreender, dá para você buscar mais informação sobre isso também. E aí, eu tinha até passado lá na tua sala de aula o quanto que tudo isso que está aqui tem a ver com as percepções de cada um. O quanto eu percebo, e aí tem a ver com o meu mundo, com o meu modelo de vida. E aí eu trouxe algumas imagens para representar essa questão da percepção. O que eu vejo nessas imagens? O que elas representam para mim? Será que eu vejo duas faces ou um jarro? Será que na próxima imagem eu vejo as setas para qual lado? Eu vejo as amarelas ou eu vejo as verdes? E aí, muitas vezes a gente entra em conflito com as pessoas, não, porque eu vejo duas faces.
Eu não vejo jarro nenhum, eu vejo duas faces. São imagens aqui para representar para ti o quanto que às vezes eu defendo a minha teoria, o meu embasamento, que a maneira de eu estar vendo a situação, mas nem sempre é do mesmo jeito que a outra pessoa está vendo, sentindo, vibrando aquilo. E aí a gente entra num conflito, eu entro numa discussão, acontecem problemas lá dentro da empresa, a frustração muitas vezes. Por quê? Porque cada um está vendo a situação segundo o seu próprio ponto de vista. Falávamos isso em aula aquele dia, relacionado aos relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, o quanto que as percepções diferentes muitas vezes afetam as relações. O que eu enxergo pode ser diferente da maneira como o outro enxerga. O que eu falo para o mundo pode ser totalmente diferente do que de fato eu estou sentindo. Então, o líder ele tem que treinar o seu olhar para ficar mais atento, né, ao outro ponto de vista, a ver o que o outro, perceber que o outro é outro, como nós falamos em uma aula das características, eu digo assim, características que destacariam um líder. Uma delas é a empatia, que muito mais do que eu digo assim, se colocar no lugar do outro, é você entender que o outro é outro, com outra visão, com outras percepções. E aí viemos para essa questão da percepção, porque na comunicação é que a gente bota à prova o quanto de fato eu, como líder, estou atenta a essas percepções e do outro podem ser diferentes da minha. Numa mesma equipe, com inúmeras pessoas que foram treinadas, capacitadas para estarem ali, muitas vezes exercendo a mesma função, cada um percebe e entende a situação do seu próprio modo, segundo o seu método de vida, segundo a sua filosofia de vida. E como é que eu vou questionar que o outro está fazendo errado, que não é certo, ou enfim, se é baseado na percepção dele. E aí, por isso, você como líder tem que estar treinando esse teu olhar, né, para perceber o outro muito mais do que o que é dito, o que é de fato demonstrado. Treinar, né, estar atento a essa questão das pessoas. A mesma coisa nessa imagem. Quanta coisa tem aqui nessa imagem, eu digo assim, escondida, né? E aí eu quero dizer, quanta coisa às vezes as pessoas falaram, vivenciam lá na empresa, experienciam todos os dias e muita coisa elas não compartilham, muita coisa elas não falam. Tudo que está por trás, por exemplo, da desmotivação, o iceberg do problema que a gente falou numa aula também, né? A pessoa está desmotivada, mas quanta coisa está submersa embaixo aí que eu não estou analisando, que muitas vezes eu não estou percebendo. Lá dentro da minha casa, né? Dentro do meu convívio familiar, quanta coisa que daqui a pouco o meu filho não está compartilhando tudo comigo, o que ele está vivenciando lá na sala de aula, lá no colégio, que é só no momento que eu começo a ter um olhar mais atento, uma visão, uma escuta mais ativa, que a gente já vai falar disso também, é que aí sim eu vou criando, vou vendo esses outros lados, essas outras percepções. E indo mais além, você tem aqui saber escutar. Mais do que me comunicar e ver o que está além do que foi dito, é saber ouvir, ouvir na essência. Ouvir não é só você estar ali. Muitas vezes a gente está ouvindo a pessoa, mas está pronto para responder, está pronto para perguntar algo. Não é simplesmente, tá, tô só ouvindo, vou permanecer calado, ou vou, enquanto a pessoa fala, vou pensar na resposta que vou dar para ela. Muitas vezes vou ficar interrogando ou criando certos julgamentos. Não é somente isso, né? Ouvir na essência, compreender os diferentes significados do que a pessoa tá dizendo, que às vezes para você pode ser uma coisa, para outra pessoa pode ser outra. Muitas vezes alguém chega para nós, vem falar alguma coisa, a nossa tendência é tipo assim, terminar a frase da pessoa, é criar nossas próprias percepções do que a pessoa está dizendo. E aí, o quanto de fato eu estou ouvindo na essência? Eu estou ouvindo, eu digo assim, para entender e não para responder, que é a nossa tendência natural. Então você tem ali praticando a escutativa, né? Ter esse contato visual, olhar no olho da pessoa, estar ali inteiro na comunicação, procurar não ter nada que interrompa enquanto a pessoa estiver falando, principalmente se eu estou no meio de um feedback, se eu estou num momento em que a pessoa está mostrando a sua vulnerabilidade, está compartilhando algo comigo e às vezes o quanto eu estou de fato ali
atenta, ou eu tô mexendo no celular, eu tô fazendo qualquer outra coisa para tentar esquivar a minha atenção disso. Então, isso tem a ver com esse comportamento não verbal, né? Que é muito mais do que a pessoa está dizendo, é ver além, é escutar além da fala, das palavras, é aquele 55% que está na maneira, na expressão facial, nos gestos que ela está passando, né? O tom de voz que ela está usando, se realmente está compatível com as palavras que ela está usando. É isso que a gente tem que estar atento e treinando, né? Para ir além, para compreender além do que foi dito de fato. Aqui você tem alguns auxiliares linguísticos que eu inclusive falei em aula, mas vamos aprofundar mais um pouco, né? A palavrinha não. O quanto que a gente utiliza a palavra não e desde a infância, desde criança, a gente vem ouvindo ela. Quando a criancinha está lá prestes a mexer em alguma coisa, a gente vai falar não. A primeira coisa que ela faz é ir mexer, né? Parece que o não, ele não mexe ali. A criancinha vai lá e mexe. Não pensa num elefante branco. Teu cérebro inconscientemente vai puxar algum elefante em algum lugar. Eu disse para não pensar nisso, mas você pensa, né? Não sinta o gosto do limão na sua boca. Não sinta o gosto do limão na sua boca. Não sinta o limão na sua boca. Quando você vê, você tá salivando limão, né? Tu tá sentindo aquele fortinho de limão aí na tua boca, né? Parece que as papilas degustativas estão em festa, prontas para receber o limão. Então, o quanto que o não, de fato, ele funciona. E aí a gente usa diariamente isso na nossa vida, né? Ah, eu não quero mais passar por isso. Eu não. Quando nós dizemos não, o nosso cérebro não conhece, né? A palavra não. Ele não sabe diferenciar o que é mentira e o que é verdade. E aí ele vai levar como verdadeiro aquilo, mesmo usando não. Então procura se policiar mais, analisa quais expressões você está usando. Não pense na cor vermelha, né? Eu tô dando o comando para pensar na cor vermelha. Então cuida dessa expressão, dessa palavra não. Procure trocar, né? Trocar por algo positivo que você gostaria que a pessoa fizesse, para não usar a palavra não, né? E aí, novamente, você tem aqui o mas. O mas, ele tem a tendência de excluir tudo o que foi dito antes. Então, eu vou lá e faço um elogio, no caso do feedback. Vou lá e faço um elogio. Olha, você é muito competente, Mari, mas tal coisa. No momento que eu usei o mas, eu já excluí o que eu disse antes. A frase que eu usei anteriormente foi excluída pela palavrinha mas. Então, começa a cuidar. Substitua por outras expressões, além disso, ou simplesmente vai para a situação em específico que você quer pontuar com a pessoa. Cuida, porque se o objetivo não é excluir o que foi dito antes, o mas ele tem essa tendência. A palavra tentar, nós, os profissionais da área do coach, a gente procura abolir do dicionário do cliente a palavra tentar, porque tentar já é possibilidade de fracasso, é possibilidade de falha. Se eu já vou com a vibração de que eu vou tentar, ou seja, não é algo que de fato eu estou acreditando que eu consiga. Eu vou tentar ver se eu começo essa semana a academia, né? E aí eu já estou indicando essa possibilidade de falha. Então, cuida dessa expressão, começa não digo controlar, mas assim, o quanto que às vezes os teus colaboradores, você líder, né, na posição de liderança, o quanto que eu estou falando essa palavra e os meus liderados acabam também usando, para que a gente vá corrigindo e melhorando essa expressão, né? Tentar passar isso para as pessoas. Outra expressão aqui, não posso, não consigo, é sempre aquela conotação de incapacidade, de que não é para mim. Isso tem a ver com crença limitante, obviamente, mas cuida se os seus liderados, se as pessoas que você lidera, né, acabam usando expressões assim, não consigo, não posso, isso não é para mim, porque isso vai limitando a pessoa em si e a equipe muitas vezes, porque às vezes entra um colaborador todo motivado, querendo fazer a coisa acontecer, e aí as pessoas lá dentro começam, não, mas isso aí não vai dar certo, não, eu já tentei um tempo atrás, isso aí não tem como mudar. Cuida para ver se você não está tendo muita gente dentro da tua empresa, bola murcha, que eu costumo dizer, que são as pessoas que
puxam os outros para baixo. Porque aí uma pessoa que entra hoje toda motivada, querendo fazer acontecer, inovando, pensando fora da caixa, em 2 toques ela tá na mesma vibração que os demais. Então, começa a controlar quando as pessoas utilizam não posso, não consigo. Lembra daquelas frases que serviam como possibilidade e apoio linguístico para você explorar, né, essa possibilidade nas pessoas delas quererem fazer mais, eu acredito em você, continue. São expressões que acabam empoderando as pessoas. Então, analisa, começa a prestar mais atenção na tua equipe, se tu tem pessoas, colaboradores, que usam com frequência. Eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Para daí, aos pouquinhos, você ir mudando isso. Não é por nada que eu trouxe para as aulas todas aquelas frasezinhas diariamente. A cada aula eu trazia para você as frases empoderadoras. Porque, novamente, o nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Se eu começo a falar para mim novas crenças empoderadoras e começo a vivenciar isso e começo a usar com frequência isso, aos poucos passa a ser uma nova verdade na minha vida. Assim como eu acreditei em crenças que me limitam, do eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, que a gente foi ouvindo a vida inteira essas expressões, eu acreditei nelas. Mesmo sendo uma mentira, eu peguei para mim como verdade aquilo e talvez hoje vivencio inconscientemente. E se tu passa por isso, as pessoas, né, que estão subordinadas a ti, que são lideradas a ti, elas também vivenciam. Então, comece a usar mais expressões. Quando você vê as pessoas falando, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim e tal, vamos lá, vamos empoderar essas pessoas, vamos usar expressões que possam fazer ela pensar fora da caixa e ver novas possibilidades. A própria expressão devo, tenho que, preciso que, são expressões que sempre vão dar o controle externo. Parece que eu não tenho controle da minha vida. Alguém está me controlando, pessoas externas a mim me controlam. Então, cuide com relação a isso. A própria expressão se, mas se eu tivesse feito isso, se nós fizéssemos, é sempre aquela ideia de dúvida, não se tem certeza de nada. Substitua, então, por quando tal coisa acontecer, quando eu for, tal. São expressões que mudam totalmente o significado. O espero, né? De novo, ele traz essa sensação de dúvida. Substitua por acredito, a própria eu acho que a gente comentou em aula também, substitua por eu acredito, eu penso que, são expressões que demonstram mais firmeza, não é tanta dúvida. Você, como líder, você não pode passar esse sentimento de dúvida, de insegurança, de falta de confiança, de impossibilidade para os teus liderados, porque senão tá todo mundo naquela vibração também. Eu tenho que passar certeza, eu tenho que passar clareza, eu tenho que passar confiança para as pessoas. E não é usando expressões assim que eu passo a confiança, essa clareza, essa segurança. E aí, o patrocínio positivo. Frases que aqui quando a pessoa diz não posso, não consigo, será que é para mim e tal. Que expressões que eu poderia começar a usar para que elas também, eu digo, se alimentem e comecem a usar, se alimentem de possibilidades, vejam que é possível pensar diferente. Então, não basta quando a pessoa comete um erro, eu ir lá e dar um feedback, pontuar, você tem que melhorar nisso. Às vezes, é o exemplo da Bruna que ela deu numa sala de aula, lembre? Ela disse, o petisquinho. Se cada vez que a gente acertasse, alguém desse um petisquinho, alguém reafirmasse o quanto é bom, o quanto que a gente já não teria mais garra, mais determinação, mais vontade de continuar fazendo bem feito. Só que a tendência é, você acerta, ninguém fala nada, você erra, acerto 100 vezes, ninguém fala nada. Errei uma vez, por essa uma vez eu vou ser punido muitas vezes. E aí, volto a dizer, patrocínio positivo. A melhor forma de fazer uma pessoa continuar fazendo bem, se empoderar, continuar dando resultado, é eu empoderar ela, né? Então, expressões aí para você começar a usar. Talvez cria a tua própria listinha de expressões. Pode pegar essas afirmações ou busque as tuas próprias anotações, seus próprios afirmações poderosas, assim, patrocínios positivos para começar a usar para os teus filhos, para o teu marido, com a tua esposa,
os locais que você convive, os locais que você está envolvido, porque é isso que intensifica na pessoa a vontade de ser cada dia melhor. Não é quando alguém me aponta um defeito que eu vou querer ser melhor. Nessa hora eu quero. É a dor da humilhação, é a dor do abandono, é a dor da rejeição, é a dor de ser trocado. Lembrem lá dos traços de caráter? Quando eu aponto um problema para ela, um defeito, um ponto de melhoria para ela sofre novamente aquela dor, ela reafirma aquela dor. Agora, quando eu empodero ela fazendo certo, eu vou lá e empodero, eu trago ela para o recurso, eu reafirmo os recursos que ela tem, e aí ela tem mais tendência a querer fazer cada vez melhor. E aí, você tem também, aqui, ó, associado à percepção e ao processo de comunicação e gestão de pessoas. Qual a influência, reflita aí dentro das tuas relações, qual a influência da percepção no processo de comunicação? O quanto você está atento a perceber mais do que está sendo dito, perceber, ver além, a escutativa, o quanto que você está ouvindo na essência, escutando a pessoa na íntegra, ou você está escutando já pronto para dar a resposta. Qual o impacto da percepção nos processos de seleção? Eu estou contratando gente nova. O quanto que eu estou atenta a essa percepção, a essa intuição, a esse feeling, que eu costumo dizer, que muitas vezes fala muito mais do que o próprio currículo da pessoa. Um dos líderes que a gente viu lá nas primeiras aulas, o líder que tinha naquela lista de líderes do sucesso na atualidade, um deles era aquele dono do Alibaba. E ele, na história de vida dele lá, fala que ele não contrata pelo currículo. Ele leva muito mais em conta essa questão da percepção, da intuição, do que a pessoa tem para apresentar, além do currículo dela, além das formações dela. Porque o técnico se treina, se capacita, se paga treinamento, se bota a pessoa a aprender com outra, alguma coisa se faz, mas o comportamental, a atitude, isso não se treina, não é algo que se treina, não é o currículo que vai falar sobre isso. Como podemos melhorar a capacidade de perceber? Vamos lá, a gente fez algumas dinâmicas em aula que talvez te auxiliaram a tu pensar isso, mas eu diria que é um treino, é treinar o nosso olhar, é treinar a nossa visão, a começar a ver além, começando dentro da nossa casa, começando nas relações mais íntimas que a gente tem, que talvez tu já vivencia, tu já coloca isso muito em prática, e aí, uma vez que eu tô levando isso na minha vida pessoal, eu levo isso também lá para os meus relacionamentos profissionais, eu começo a perceber além. É aquela conversa, numa aula eu falei, né, de você ter algumas perguntinhas chaves aí, para todo início de expediente você ter uma conversa com a pessoa, pedir como é que ela tá, como é que tá a família, aos pouquinhos tu vai conhecendo ela, quais são as ambições, quais são os sonhos, o que motiva ela, e aí toda vez tu vai dando esse reforço. Então, assim, não é de um dia para outro que eu vou perceber tudo nas pessoas. Eu não tenho uma bola de cristal, uma bola mágica, né? É esse treino constante, é esse cuidado com as pessoas constantemente que vai alimentando cada vez mais. E aí, o próximo vídeo eu vou falar sobre gestão de conflito, uma vez que quando existem falhas na comunicação, a consequência natural é nós termos conflitos dentro da organização. Então, no próximo vídeo eu falarei mais sobre isso. Obrigada por você ter ficado comigo até agora. E se tiver qualquer dúvida, por favor, me chama e nós esclarecemos para você. Vou finalizar a minha aula aqui, interrompendo gravação.